Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E nesse vídeo eu gostaria de tentar responder uma pergunta que aparece constantemente nos nossos fóruns, na nossa comunidade, no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, que é a seguinte pergunta: qual equipamento eu devo escolher para confeccionar, para montar o meu ponto a ponto, o meu backhaul, o meu backbone, ou para fazer a interconexão sem fio entre dois pontos distintos? Qual a melhor opção para utilizar no meu cenário ponto a ponto? Então, para a gente poder responder essa pergunta, duas outras dúvidas devem ser respondidas antes. A primeira dúvida, a primeira pergunta é sobre qual a capacidade, o quanto de banda eu desejo trafegar nesse enlace. Respondida essa primeira pergunta, a segunda seria qual é a distância dessa minha conexão, desse meu backhaul, desse meu backbone, enfim, qual a distância do meu enlace. Respondendo essas duas perguntas, aí sim a gente vai conseguir dimensionar a melhor opção para o seu ponto a ponto, para atender a sua demanda. Então a Ubiquiti dispõe de diferentes tecnologias, diferentes padrões, equipamentos com diferentes capacidades de banda, como por exemplo a linha AirMax M5, a linha AirMax AC e o padrão LTU, que é a tecnologia desenvolvida pela Ubiquiti, mais especificamente presente aí no Airfiber 5X HD. Então, cada equipamento desse tem o que? Tem a sua característica de processamento, tem a sua tecnologia vigente. No caso, o padrão AirMax M5, nós estamos falando da tecnologia N, 64 QAM, padrão AC, 256 QAM, o LTU 4096 QAM, que está diretamente ligado ao quê? Diretamente ligado à sua velocidade, à sua capacidade de banda, tá? Então, o meu enlace, né? Respondendo a primeira pergunta, eu desejo trafegar no máximo 100, 80, 100 megas. Então você pode sim optar pela tecnologia M5. Mas agora, qual equipamento escolher? Você vai ter que responder a segunda pergunta, que é a distância do meu enlace. A distância, ela está diretamente ligada ao ganho de antena que eu vou utilizar na minha conexão ponto a ponto. Quanto maior o ganho de antena, quanto maior o ganho em dBi, maior é a distância alcançada no meu ponto a ponto. Então, a nossa primeira opção, enlaces de curta distância, com no máximo 100 megas de banda, a recomendação seria optar pelo Loco M5 ou NanoStation Loco M5. Eu ainda estou nesse raio aí de 500 metros, porém o meu ambiente é um ambiente que possui um alto índice de interferência, enfim, eu preciso de um ganho de antena a mais para poder conseguir chegar com uma melhor qualidade de sinal, mas ainda nessa distância de 500 metros eu posso optar pela Nanobin M16, o M16 ali significa 16 dBi de ganho, ou a Nanobin M19, que tem 19 dBi de ganho. Eu ainda estou nos meus 500 metros de distância, porém eu vou conseguir ter uma melhor qualidade de sinal recebido, uma melhor qualidade de transmissão, devido ao fato de eu ter aqui no caso na M16 3 dBi a mais de ganho do que a Loco M5, 3 dBi a gente sabe que é o dobro na escala logarítmica, e o mesmo aqui na M19, que é 3 dBi superior à M16, e isso a gente está falando mais do que o dobro de qualidade de sinal se comparado à Loco M5, tá? Porém, muitos provedores eles respondem as duas primeiras perguntas, que é o quê? Distância e banda, mas esquecem que o tráfego ele não está relacionado apenas em megas, a gente está falando de um tráfego de quadros, de um tráfego de frames, de informações que são transportadas em pequenos pacotes, e o transporte desses pacotes eles também influenciam na capacidade de processamento do equipamento, que é uma grandeza conhecida como PPS, ou processamento de pacotes por segundo. Então a tecnologia M5 tem uma capacidade máxima de 25 mil pacotes processados por segundo. Então essa grandeza também deve ser levada em consideração quando eu estiver dimensionando o meu enlace. Acima de 500 metros, enlaces aí com 700, 800, 1 km, até 1,5 km, eu posso optar pela PowerBeam 300.
Ela possui aí seus 22 dBi de ganho, é uma antena sólida, uma antena que permite eu ter uma melhor qualidade em termos de absorção de interferência lateral. E superior aí a 1,5 km de distância, eu posso optar pela PowerBeam 400 até 3 km, devido ao fato dos seus 25 dBi de ganho. Então todos os equipamentos possuem basicamente a mesma capacidade de processamento, estão limitados ali na tecnologia N aos seus aproximadamente 100 megas com 25 mil pacotes de processamento por segundo, tá? E nós temos aqui mais uma opção que seria o Rocket M5. O Rocket M5 ele é uma espécie de coringa. Por que coringa? Ele não possui antena integrada, ou seja, ele pode ser utilizado em diferentes distâncias de acordo com a antena que eu utilizar com esse equipamento. Então a Ubiquiti dispõe antenas aí de 30, 34 dBi, 23 dBi que eu vou apresentar depois. Então a distância vai depender da antena utilizada, tá? Então ele atinge os mesmos 100 megas com 25 mil pacotes de processamento por segundo. Dando continuidade, né? O meu enlace necessita do que mais de 100 megas. A gente sabe que a capacidade de banda, o consumo de banda, ele sobe exponencialmente. Hoje, o que eu consigo atender com 100 megas, num futuro próximo, pode ser que eu não consiga. Então, interessante, quando eu estiver fazendo esse dimensionamento, já pensar numa possível expansão de forma exponencial e rápida. Então, o ideal seria optar por no mínimo os equipamentos aí Hermex AC para a confecção do seu ponto a ponto. Então, a linha C segue o mesmo pensamento da linha M5. O que difere o equipamento em si é basicamente o seu ganho de antena, que está relacionado à distância do enlace, tá? Então, a capacidade de processamento, de throughput dos rádios, ela é muito semelhante, muito parecido, com a diferenciação da distância devido ao seu ganho de antena, tá? Então, nós temos aqui as seguintes opções de rádios com antena integrado, isso é interessante, né? Antena integrada, fácil manuseio, fácil confecção, não precisa de pigtail, enfim. Então aqui nós temos algumas opções bem interessantes, até 500 metros, Loco AC seria o rádio ideal devido aos seus 13 dBi de ganho. Com um processamento aí de 50 mil pacotes por segundo, a linha C conta, né, com um chipset mais robusto, um chipset mais parrudo e atinge aí os seus 300 megabits. Enlaces com distância superior a 500 metros até 1,5 km, Lightbeam AC Gen 2. Acima de 1,5 km até 3 km, nós temos dois equipamentos que podem ser utilizados, a Lightbeam AC LR, LR de long range, longo alcance, com seus 26 dBi de ganho, ou a PowerBeam AC Gen 2 com seus 25 dBi de ganho. A diferença, além de 1 dBi entre esses equipamentos, né, PowerBeam e Lightbeam, é que a antena da PowerBeam consegue proporcionar uma melhor qualidade de sinal devido ao fato de ser uma antena sólida, mais isolada contra interferências laterais, enfim. Então consigo atingir uma maior qualidade, mas o ganho de distância dos equipamentos é muito parecido. Talvez a Lightbeam uma distância um pouquinho maior pelo fato de ter 1 dBi de ganho, mas para a gente conseguir atingir os 300 megas seguindo esses 3 km, a gente vai conseguir com qualidade dependendo do cenário, tá? Então, todo rádio AC, seja ele Gen 2, todo rádio AC conta, né, com o chipset proprietário da Ubiquiti, que possibilita você fazer toda a aceleração do protocolo Hermex em hardware. Todo equipamento AC é MIMO 2x2, tem porta gigabit e conta com recursos como, por exemplo, o Air OS 8, que é o sistema operacional que traz informações de forma extremamente simples e fáceis, né, para o administrador de rede poder tomar ações como, por exemplo, fazer a escolha de um melhor canal usando o eMagic e outros recursos que estão apresentados aqui no canal da Ubiquiti em vídeos, tá? E todo rádio Hermex AC conta com um recurso conhecido como AirView, que é um segundo rádio persistente, é um segundo processador que fica analisando o tempo fica analisando o espectro em tempo real e alimentando com informações o Air OS 8. Na linha M5, eu não possuo essa facilidade, eu não possuo esse recurso, são equipamentos antigos, né? Não tem essa diferença de dois processadores, então quando eu for fazer um AirView, uma análise espectro nos rádios M5, o meu enlace vai cair, diferente da linha AC, diferente da linha LTU do AirFiber, que possui esse segundo rádio dedicado, o AirView persistente, que a Ubiquiti chama, tá? Diferenças dos equipamentos Gen 1 para Gen 2. Todo equipamento Gen 2 possui um rádio 2.4, uma interface Wi-Fi que possibilita eu fazer a gerência do mesmo
utilizando o app, o NMS Mobile, no meu celular, sem a necessidade de cabo, sem a necessidade de notebook. Consegue atingir maiores potências e modulações de 256 QAM, que seria a modulação máxima. Quanto maior a modulação, mais sensível ela é a ruídos, ou seja, menos potência eu tenho que utilizar. Na linha Gen 2, eles são menos sensíveis a esse ruído, então eu consigo chegar em potências mais altas e atingir os 256 QAM de modulação. Maior imunidade a ruídos e proteção contra surtos de tensão, intempéries climáticas e descargas elétricas de 20 A. Então esses seriam os diferenciais da linha Gen 2. Então nós temos aqui uma imagem para poder exemplificar, né, ponto a pontos com rádio Hermex AC, utilizando antena integrada, Loco AC, recomendação até os 500 metros, Light Beam AC Gen 2 até 1,5 km e a Power Beam e a Light Beam LR até 3 km. A Light Beam LR tem 1 dBi a mais, eu posso até conseguir uma distância superior, mas mantendo aí os 3 km a gente vai ter essa certeza entre aspas, né? Tudo vai depender do cenário, mas a gente vai ter uma maior certeza de conseguir alcançar os 300 megas prometidos lá na tabela anterior. Agora nós precisamos de mais banda, de distâncias maiores, a gente precisa de uma antena externa, uma antena de 34 dBi ou mais, dependendo do cenário, porém com a maior capacidade de banda, nós vamos optar aí pelos rádios com antena externa, que seria o Rocket AC Lite, que tem a sua capacidade muito semelhante aos demais equipamentos apresentados anteriormente, né, os mesmos 300 megas, porém não possui uma antena integrada, possibilita eu ter enlaces aí de maior distância, tem como diferenciar o seu custo-benefício, ou o Rocket AC Prism Gen 2, que é um equipamento que, além de ter todos os recursos AC, MIMO, porta-giga, maior processamento, enfim, ele conta com dois diferenciais, que é a tecnologia Prism, que é um filtro de ruído dedicado que em cenários ruidosos, cenários com alto índice de interferência, ele consegue mitigar, consegue diminuir o ruído em até 30 dBs, tá? E a tecnologia GPS Sync, que possibilita eu sincronizar os meus pontos a pontos, né? As minhas conexões, o meu ponto a ponto com o meu painel setorial, com o meu ponto multiponto e reutilizar o uso de frequências. O Rocket AC Prism, a Prism Station, tem um chipset um pouquinho superior e possibilita nós atingirmos aí velocidades na casa dos 400 megas. E nós temos aqui o suprassumo hoje da Ubiquiti, que conta com a tecnologia LTU, né, o Long Term Ubiquiti, a tecnologia desenvolvida por nós, que possibilita você atingir 4.096 QAM de modulação. Só para vocês terem ideia, né? Deixa eu só adiantar aqui um slide. Olha só, isso aqui é a eficiência, né, a modulação, o código de modulação de bits do padrão Wi-Fi AX, que chega até 1024 QAM. Esse aqui é o padrão AC, 256 QAM, esses pontinhos pretos, eles são os bits, os símbolos trafegados, né? E com a tecnologia LTU a gente consegue alcançar 4.096 QAM, 4 vezes mais do que o padrão AX. Voltando aqui, então o Wi-Fi 5X HD seria o equipamento aí que processa 2 milhões de pacotes por segundo e consegue atingir aí 900 a 1 GB, dependendo do cenário, tá? Então a linha Airfiber, sem sombra de dúvidas, é a escolha absoluta para o seu ponto a ponto, devido ao fato dessa maior eficiência espectral, devido ao fato de conseguir atingir 100 MHz de banda, não necessariamente que você vá utilizar, mas ele te possibilita expandir mais o espectro, usar mais espectro para trafegar mais dados. Possui também um pré-filtro de ruído poderosíssimo, tecnologia parecida aqui com a tecnologia Prism do Rocket, além desse alto processamento. A linha LTU, a gente está falando de uma eficiência de 21,2 bits por segundo trafegado por hertz. Se nós formos ver a tecnologia N dos rádios M5, trafega aproximadamente 7,5 bits por segundo por hertz, tecnologia lá de 2007. E a tecnologia C, os seus 10,8 bits por segundo, tá? Então nós temos um rádio com a maior eficiência espectral, passar mais banda usando menos espectro, seria o Airfiber 5X HD. Porém, os equipamentos apresentados aqui, Rocket AC Lite, Rocket AC Prism, enfim, eles não possuem uma antena integrada e devem ser utilizados como antena externa. Então, o Ubiquiti dispõe de um portfólio completo de antena, onde nós temos as antenas do tipo Rocket Dish. Então, na nomenclatura aqui, né, o RD significa Rocket Dish, antenas Dish, antenas para ponto a ponto, antenas de alto ganho. Então, nós temos o modelo 5G30LW, 5 frequência de operação, 5G, né, 5 GHz e 30 seria o seu ganho.
RD 5G31, 5 GHz, 31 dBi de ganho, e a RD 5G34, seus 34 dBi de ganho, tá? O modelo LW, ele é um modelo feito com um material mais leve, um material, enfim, mais enxuto, vamos dizer assim, não quer dizer que ele tenha menos qualidade, mas é um modelo aí que, com a sua construção, ele é um modelo mais em conta de antena, com seus 30 dBi de ganho. Então a distância recomendada aí até 25 km, tá? Tudo depende do cenário. Já os modelos AF significa Air Fiber, né? Então nós temos o AF 5G23, S45, 5G, 5 GHz, 23 dBi, e o S45 é porque esses equipamentos, né, essas antenas, trabalham com a polarização em X ou slant, em 45 graus. Então, só pulando aqui para explicar a diferença, ó, uma antena tradicional com a sua polarização linear em 90 graus, ela irradia ali a sua onda eletromagnética, né? É MIMO, são duas chains, duas antenas. Ela irradia uma onda eletromagnética na horizontal e outra na vertical, conforme explicado aqui nesse desenho. Perfeito? A polarização slant, a irradiação da onda, ela tem uma angulação de 45 graus, ou seja, todas as antenas, a grande maioria das antenas, né, trafegam a sua informação usando esse ângulo de propagação do sinal. A tecnologia slant vai num ângulo diferente, ou seja, a possibilidade de colidir o sinal trafegado de uma antena normal em X em cruz, com uma antena em X slant 45 graus é menor. Então por isso que a antena slant, dependendo do cenário, ela sofre menos interferência. Por que dependendo do cenário? Se eu tenho num POP diversas antenas slant, ou seja, todas propagando em X 45 graus, a interferência naquele ângulo, né, vai ser maior. Agora, se eu tenho no POP diversas antenas com a polarização, né, em cruz, 90 graus, normal, e utilizo uma slant, ela vai estar sofrendo menos interferência devido ao fato da angulatura do lóbulo ser em 45 graus e a gente fugir desse tradicional que é o em cruz aqui, tá? Então, modelos slant, nós temos a F 5G30 e a F5G34, o mesmo ganho, que difere é essa polarização em X, tá? E eu consigo converter uma antena do tipo Rocket Dish usando o equipamento, né, o kit conhecido como a F5G 5XG OMT S45, que é esse cara aqui, ó. Eu faço a substituição, ó, eu removo, né, o dipolo lá da antena slant de 30, 34 dBi, e consigo acoplar o kit para poder transformar ela numa antena slant. Sair do tradicional, utilizar a polarização em X, em 45 graus, tá? Então, nós temos aqui os modelos de antena, seus respectivos ganhos e distâncias recomendadas. Então, o slant, dependendo do cenário, na grande maioria é superior, pois houve menos interferência. Então, nós temos uma tabela absoluta aqui. Então, eu quero que vocês tirem um print dessa tabela, ou enfim, pause aí o vídeo para poder dar uma analisada com calma. Eu fiz uma tabelinha aqui relacionando o quê? Relacionando distâncias com megas trafegados. Então, até 100 megas, a opção são rádios M5. Até 500 metros, louco M5, nanobin 19 ou nanobin 16. Nanobin 19 e 16, maior ganho, melhor qualidade, garantia maior da entrega de 100 megas. De 500 a 1,5 km, PowerBeam 300 ou Rocket M5 com a antena AF5G23, ou seja, antena de 23 dBi, posso utilizar em conjunto com o Rocket para atingir 100 megas a 1,5 km. Acima de 1,5 km até 3 km, ou eu posso utilizar, né, os 100 megas, a PowerBeam M400, ou eu posso utilizar o Rocket M5 com as antenas de maior ganho, as antenas de 30 dBi de ganho, no caso a Rocket Dish 5G30, a LW ou a Slant com 30 dBi de ganho. E de 25 km até 40 km, Rocket M5 mais as antenas com 34 dBi de ganho, tá? Acima de 100 megas, de 100 a 300 megas, com antena integrada até 500 metros, Loco AC. Acima de 500 metros até 1,5 km, Lightbeam AC Gen 2 ou Rocket AC Lite, mais antena slant com 23 dBi. E acima de 1,5 km até 3 km, a Lightbeam LR com ou a PowerBeam AC, conforme explicado anteriormente.
E em distâncias superiores, né, de 3 a 25 km, Rocket Chassis Light com as antenas de 30 dBi e acima de 25 km, Rocket Chassis Light com as antenas de 34 dBi. De 300 a 400 megas, a opção é o Rocket Chassis Prism, né? Distâncias de até 1,5 km, nós vamos usar o Rocket mais antena 23 dBi slant. De 1,5 km a 3 km, a gente vai utilizar as antenas de 30 dBi de ganho. Até 25 km a gente também vai optar aí pelas antenas de 30 dBi de ganho. E acima de 30 km, né, acima de 25 km, 25 a 40 km, nós vamos utilizar as antenas com 34 dBi de ganho. E o mesmo aqui com o Airfiber. Então, acho que deu para ficar bem entendido, bem explicado essa questão da relação ganho de antena e banda, qual equipamento eu devo escolher. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, participe do nosso grupo de provedores no Facebook e para qualquer dúvida, deixe o seu questionamento no nosso fórum, fórumptubnt.com. Forte abraço e até mais!